O concurso nacional de leitura contou com a participação de duas alunas açorianas. Madalena Pimentel e Vitória Amaral são duas jovens completamente normais, mas que têm a particularidade de ter resultados acima da média. Este concurso não é de participação obrigatória, este concurso é um desafio lançado a nível nacional pelo Plano Nacional de Leitura e as escolas são livres de decidir se querem ou não participar neste concurso. No caso, no que nos aconteceu, nem toda a escola, nem todos os professores se mostraram interessados em avançar. Avançou-se com as turmas do 8º ano, no caso da minha escola, e que tivemos bons resultados desde logo na fase escolar, porque as escolas têm a liberdade de fazer uma primeira fase de acordo com os padrões que bem entenderem. Nós fizemos a fase escolar, apurámos 3 alunos, fomos depois então à fase regional, que já tinha parâmetros bem definidos e com obras de leitura obrigatória também bem definidas, e dessa fase regional resulta o apuramento de um aluno do 3º ciclo, de um aluno do secundário, e que são os representantes, neste caso são os representantes dos Açores, no concurso nacional de leitura, que abrangeu o país inteiro e que nós estivemos em Lisboa com cerca de 60 alunos de todo o país. Eu acho que a grande particularidade destas alunas é que elas se esforçam para fazer as coisas bem feitas. Elas não são, como alguns dos colegas às vezes têm tendência para encará-las como extraterrestres. Não são extraterrestres, tem nada que se pareça com isso. São duas raparigas perfeitamente normais, mas que simplesmente têm, se calhar, até um incentivo de casa que outros não têm. Têm condições para pensarem na escola e para se dedicarem à escola e para fazerem, no fundo, as coisas bem feitas, porque eu acho que é mesmo isso que este define. Elas têm gosto em que os seus trabalhos saiam com qualidade, têm gosto não por competição com outros, não por outra razão qualquer, têm gosto de fazer as coisas bem feitas. E depois têm, claro, capacidades intrínsecas que também as ajudam, mas é um facto que nós temos nas escolas muitos alunos que têm excelentes capacidades e não as sabem utilizar. Os alunos que sentem em casa que os pais valorizam a escola são aqueles que tendencialmente são os melhores alunos depois no contexto do dia-a-dia escolar. Porque há uma ideia de que nós nunca ganhamos nada, não ganhamos se não tentarmos. E entramos neste concurso não com a ideia de vencer a todo o custo, foi uma ideia que sempre tentei passar aos alunos, foi vamos fazer o melhor que pudermos, porque a mais não somos obrigados. E no caso, o melhor que se conseguiu fazer foi de facto chegar muito longe e que nos deixou a todos muito, muito satisfeitos, sem estarmos com pressões, sem estarmos a fazer disto um cavalo de batalha, temos conseguido com a maior das naturalidades chegar longe. O hábito que eu recomendo habitualmente é que passem pelo menos meia hora por dia a rever aquilo que fizeram naquele dia na escola. Faz toda a diferença, porque há coisas que por vezes eles detectam que não ficaram bem percebidas, há dúvidas que podem levar para a aula seguinte e é outra coisa que os bons alunos têm tendência para fazer, que é tirar as dúvidas com os professores. A prova foi feita em grande grupo no auditório da RTP em Lisboa e portaram-se bem, gostaram da prova que fizeram, ficaram tristes por não ter tido acesso à classificação final propriamente dita, porque isso é uma crítica que eu tenho a apontar, apenas foram divulgados os 3 melhores e os outros foram simplesmente os outros. É assim, eu desde pequena que sempre tive uma relação com a literatura muito próxima. Desde pequena que os meus pais me incentivaram a ler muitas obras, a ter uma cultura literária muito abrangente, por isso sempre foi uma relação próxima com o escrever, o ler, o saber interpretar. Na escola nunca tive, o mais próximo que tive de literatura foi nas aulas de português no ensino básico, porque não escolhi a disciplina de literatura portuguesa, mas sim de geografia e francês, por isso nunca fui muito ligada ao escrever e ler assim no meu futuro, nem agora. A minha relação sempre foi muito próxima, porque sempre gostei muito de escrever, de imaginar várias situações
da vida diária das pessoas, imaginar várias combinações de acontecimentos que podem resultar numa coisa boa. Por isso, sempre gostei de escrever e também de ler. Eu vim para esta escola o ano passado e, por das circunstâncias, a minha professora de português perguntou-me se eu queria participar num concurso de leitura. Mas primeiro até disse que era uma prova, que eu podia fazer, pronto, umas leituras, deu-me uns livros e explicou-me que tinha que ler aqueles livros para depois fazer uma pequena prova, tipo um teste. Foi aqui feita na escola, por isso não me senti muito nervosa. Se passasse, estava na próxima fase, ia a São Miguel, se não passasse também não havia problema. Tinha já feito esta prova uma vez, mas fui noutra escola e como o nosso professor aqui o trouxe só por si à escola, não tivemos apoio nenhum para ir a São Miguel, ou seja, não podemos passar à fase seguinte. E foi basicamente isso, e acabei por entrar no concurso e passei. É assim, nos dias úteis não passo muito tempo. Geralmente, por exemplo, 1 hora, para aí 3 dias por semana é o que eu costumo, durante 1 hora, costumo ler um bocadinho. Mas não tenho cima, agora com o início da escola não vou ter muito tempo e sei já que não tenho tempo nenhum para aquilo. Costumo ler muito ao sábado e ao fim de semana, no sofá, nas minhas calmas, costumo ir lendo várias coisas. Eu acho que a maior parte do problema dos alunos portugueses é que veem a escola como uma obrigação, tal como todas as outras pessoas, mas veem a escola como uma coisa distante. Eu acho que é preciso as pessoas, em vez de se queixarem tanto, eu acho que deviam queixar-se menos do que a escola é e tentar percebê-la mais e adaptar-se do que ser a escola a adaptar-se a eles. Deviam tentar perceber mais o que é que lhes é ensinado e tentar abraçar isso e interiorizar. E, pelo menos foi isso que eu fiz. Eu sempre pensei na escola como uma coisa que eu devia ter em conta e que devia abraçar o que eles me dão. Porque basicamente é o que me vão ensinar para a vida. E, pelo menos, foi isso que me ajudou. E a motivação, claro que é muito importante. Motivar-se, eu acho que a motivação é quase tudo. Por exemplo, para mim é importante ler, porque para além de eu poder conhecer um monte de histórias fascinantes, acho que é importante ler porque nos ensina outras maneiras de ver e também muitas vezes ensina-nos outras maneiras de viver. E, por exemplo, no meu caso, já ouvi imensas coisas que, a partir dessas leituras, me deram um jeito depois para outras aulas. Por exemplo, certos pormenores, certas coisas depois ficavam na mente e me ajudavam em testes nas aulas. Por isso, eu acho que a partir do momento em que um aluno lê um livro, já está a interiorizar conhecimento. Eu costumo ler livros de ação e aventura. Quer dizer, às vezes gosto de ler tudo um pouco. Depende. Por exemplo, se eu vou a uma biblioteca, vejo um livro, leio o resumo atrás. Se gosto da história, compro. Se não gosto, depois o ler, não é? Eu gosto de uma série de aventura que é Os Jogos da Fome. Eu chorei bastante no último livro e gostei bastante desse livro, que combina aventura com drama e romance. E eu acho que é preciso nos concentrar. Os meus colegas às vezes não se concentram bem nas coisas que fazem e isso é o principal, e também querer fazer, muitas vezes eles não querem, fazem sempre os mínimos e em vez de se esforçarem, porque eu sei que eles conseguem. E gostei bastante dos que foi obrigatório ler para o concurso. Quer dizer, do não gostei muito porque é um bocadinho complexo e complicado. Foram A Morte no Nilo, de Agatha Christie, o Contos e Novelas de Almada Negreiros, 5 Semanas em Balão, de Júlio Verne. Primeiro é feita uma prova escrita, onde há perguntas verdadeiro e falso, há algumas resposta múltipla e depois há um pequeno resumo da história, às vezes é resumo, às vezes é, por exemplo, para discutirmos sobre um assunto. E depois quem passar dessa parte, ou seja, os 3 primeiros, iam a outro concurso, iam ao concurso da televisão, neste caso, que era, tinham de fazer uma representação e desenvolver um bocadinho uma pergunta. Nos dias de escola normalmente treino a ler, porque eu não tenho tempo, tenho atividades a seguir à escola e isso, mas nas férias leio para aí uns 6 livros, às vezes pequeninos, mas leio tipo, por exemplo, 3 num dia ou uma coisa assim. Acho que tenho de deixar de ir demasiadas vezes ao Facebook e se concentrar mais na escola e ter mais gosto pelos livros e pelas palavras do que pelo computador e pelos jogos. Porque é uma grande verdade que quem lê mais escreve melhor.
As jovens que são a prova de que não é preciso muito esforço, mas sim alguma dedicação. Nós regressamos na próxima semana. Até lá, boas leituras!